Graça e paz, povo de Deus, aqui quem fala é Larissa Oliver, estamos aqui em mais um episódio do ilustríssimo podcast Zion. Hoje eu tenho aqui o pastor Rogério, o grande pastor, dá um alô pra galera de casa. Prazer, boa noite, muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco das coisas do Senhor. Amém. Tô até com medo aqui que me falaram que o pastor é multifacetário, é cantor, é instrumentista, ministra pra casais, é pastor, é teólogo. É igual o pato, mas que é a história do pato? É isso aí. Nada onde voa, mas não faz nada bem, né? Psicanalista também, meu Deus. Conta um pouquinho dessa história aí de como é que é ser multifacetário, gente. Eu tenho um pouco de dificuldade pra compreender. Na verdade, não sei, a vida é assim, né? A gente vai vivendo, as coisas vão acontecendo e quando a gente vê alguns conhecimentos que você vai adquirindo, alguns não muito planejados, né? A música, por exemplo, foi uma coisa muito interessante, porque eu comecei muito cedo na música, né? Uhum. Quantos anos? O primeiro baile que eu toquei na minha vida, eu tinha 13 anos de idade. Caramba. Você toca o quê? Eu era contrabaixista, né? Apesar de ter o primeiro baile que eu toquei foi na bateria, né? Caramba, que diferença. Mas minha mãe colocou nós de violão, aprendeu aquelas musiquinhas básicas, né? E depois, conhecendo algumas pessoas de banda e tal, a gente foi evoluindo. Então, a música foi o início da minha trajetória, né? Foi realmente a música. No caso, o senhor também é multi-instrumentista? Olha, vou voltar na história do pato. O que eu posso dizer, assim, que é o instrumento que eu tinha, né? Porque eu parei de tocar também tem muitos anos. Depois, mais por diversão mesmo, né? Uhum. Mas é o contrabaixo. Contrabaixo. Mas pra base do baixo, começou, obviamente, um violão. Então, na verdade, o violão, os outros instrumentos, foi algo que aconteceu depois da minha conversão. Porque é um pouco estranho, né? Mas assim, eu, apesar de ter trabalhado com música, eu nunca fui dedicado à música. Uhum. Era uma coisa, meio que um talento natural, então desenvolvia. E o que eu gostava mesmo era de academia de luta, então eu tinha os ensaios da banda, depois ficava em academia o resto do dia, o tempo que eu podia, né? Mas quando eu me converti, aí eu senti vontade de tocar os louvores da igreja. Aí o contrabaixo não tem graça, né? Então, foi onde eu comecei a pegar um violãozinho e tal, né? E já o teclado foi uma coisa que aconteceu depois da minha conversão, mais adiante, né? Uhum. Porque eu comecei a sentir vontade de fazer arranjo, trabalhar com gravação, com estúdio, né? Que legal. Aí, durante um tempo, eu trabalhei com isso, então eu precisava do teclado para criar, desenvolver e tal. Mexe com produção até hoje, parou? Eu parei. O último trabalho que eu fiz foi uma produção de um DVD. Uau! Aqui em Vitória mesmo. É mesmo? De quem? Foi da Convenção Batista, onde agrupou gente de várias igrejas, né? Aí trouxeram as composições, aí eu tive a oportunidade de criar os arranjos e desenvolver a produção musical. Autodidata, né? Nessa área de produção? Eu recentemente, o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo um pouco, né? Que bom que é assim. Durante muito tempo as pessoas perguntavam para mim assim, com quem você aprendeu? E eu, com aquela soberba juvenil, dizia sozinho. Mas depois eu aprendi que ninguém aprende nada sozinho, né? A questão é que eu tive tantos professores que eu não sei enumerar, né? Mas eu fui absorvendo um pouco de um monte de gente, né? E aí o resultado final foi esse. Foi construindo né? Essa parte prática mais assim, né? Estudei um pouco de teoria depois, mais tarde. Mas aí, por exemplo, eu fui estudar numa escola e eu queria estudar teoria musical, né? Sim. Mas por causa da minha prática, o dono da escola me pediu para que eu passasse a dar aula na escola. Caramba! Aí eu desanimei de vez com a teoria. De aluno foi a professor. Mas prática, né? O conhecimento ele é muito importante.
Mas também tinha um problema, porque como eu tinha o meu ouvido muito bem treinado, eu olhava a partitura uma vez e pegava o arranjo e depois como se eu não estivesse vendo nada mais, eu já tinha gravado. Então não dava, eu não conseguia evoluir nesse sentido. Eu também sou musicista e eu confesso sobre a dificuldade da parte teórica. Para mim vai até certo ponto, porque acho que eu cimentei o conhecimento de uma forma, né, no ouvidômetro também, que depois você, para poder desenvolver a teoria, rola uma dificuldade. Não sei se é um padrão, né, mas eu sinto a mesma coisa. É porque a teoria, ela constrói uma base onde a pessoa, na verdade, ela aprende a tocar com a teoria, né? Então ela vai aprendendo que essa nota é isso, esse tempo significa isso, etc e tal. Então, uma vez que ela conseguiu aprender aquilo ali, aquilo vai ser muito útil depois, quando você tem um ensaio, que você tem a partitura e você já chega, você passa a música, né? Não necessariamente ter que aprender, ali você já consegue ler e executar. Então, depois que a pessoa tem muita prática, né? Existem muitos músicos assim de renome, né? Que eles não sabem uma vírgula de notação musical, né? Mas são excepcionais. Né? Então, cara fora da curva. Mas é isso. Me conta um pouquinho dessa trajetória relacionada ao encontro com Cristo, conversão, porque o senhor começou aqui, a gente começou trocando figurinha aqui, o senhor me falou que tocava em banda de baile. Show baile. Então, não veio de uma família cristã, não? Não. Como que foi esse processo de conversão? Foi uma coisa que começou meio que na brincadeira, né? A gente tinha... A minha mãe incentivava muito, né? Minha mãe sempre incentivou muito os filhos para no que aparecesse, ela tentava, vai lá, é um caminho, né? Segue em frente. Então, a gente fez aquela coisinha básica. Então, eu e meu irmão, a gente tocava em festivais, né? Quando tinha na cidade. O Serginho, né? Também é compositor. São daquele estado também. mesmo? Não, mineiros. Mineiros. Você participou lá do Festival da Canção, essas coisas? Olha, eu não me lembro por nome nenhum festival, porque tem um tempinho bom, né? E lá tem uns festivais famosos, né? De música, assim, bem bacanas. A gente participava de uma coisa na cidade, né? No interior. Então, com o passar do tempo, aí eu fui participar de uma bandinha que tinha na região, né? E a coisa foi acontecendo. Então, durante um certo tempo, eu comecei a passar os finais de semana fora. Então, dava sexta-feira, eu ia para uma cidade vizinha, onde era a sede de uma banda, e ali ensaiar, ia tocar e tal. E, gradativamente, eu fui me distanciando, fui morar em cidades mais longe, né? Então, sei lá, acho que com uns 15 anos de idade, eu não morava com a família mais. Eu já morava em república, com o pessoal de banda e tal. Essa trajetória musical começou aos 13, isso? O primeiro baile foi aos 13. Aí, a partir daí, eu só fui parar na minha conversão. Caramba. Né? Então, foi tendo aquela evolução natural, né? Mas, aquela coisa, né? Apesar do avanço, do crescimento na área da música, né? Tinha aquele vazio, né? O famoso vazio, né? Tinha aquele vazio. E é um vazio que clamava por resposta, né? Então, um dado momento, eu tinha 18 anos de idade, né? E eu morava em Divinópolis nessa época. E tocava numa grande banda, né? Era uma banda na ocasião, ela estava entre as 20 melhores do Brasil. Caramba! Era uma banda excepcional. E aí, eu tomado aquele vazio um dia, eu dei vontade de desistir da vida. Né? Com 18 anos? Cara. E eu pensei seriamente em morrer. Eu fui, então, para uma calçada e sempre assim. Sim. Fica à vontade. Deve ter, sei lá, décadas que eu conto essa história. Ainda se emociona. É impossível não se emocionar.
Então, eu queria saber por quê? Por que a vida? E o que eu estou fazendo aqui? E foi uma oração. E com o tempo Deus foi conduzindo, né? Todas as coisas e foi colocando pessoas no meu caminho que me mostraram o caminho. E aí, tô aqui. Glória a Deus. Como foi o contato na primeira igreja? Como é que você chegou? Congregar, tá ligado ao corpo de Cristo? Foi muito bom. Foi uma experiência... Foi através de amigos? Foi. Gente da cidade que me conhecia, vamos na igreja, vai lá comigo. E foi me incentivando, né? E eu fiquei um tempo trabalhando com música e na igreja, né? Um tempo. Até que chegou o dia do basta, né? Que eu falei, não, agora chega. Aí abandonei a carreira, né? Para servir ao Senhor, né? Tem gente que fala que é a profissão, né? Não se misturam essas coisas, né? Isso não vai afetar a minha fé e tal. Como que o senhor delimita essas duas coisas? Porque tem muita gente que vem com esse tipo de discurso, de narrativa, né? Dizendo que isso não afeta a fé, que é uma profissão como qualquer outra. Eu, particularmente, não acredito nessa narrativa. Tive a experiência de tocar fora num momento muito breve da minha vida, num momento de crise, né? Não soube ali ter maturidade para entender que Deus é um Deus provedor e falei, preciso, porque tá faltando arroz, tá faltando feijão, tá faltando as coisas dentro de casa. O que eu vou fazer? Não, vou tocar numa bandinha ali. Fui lá tocar, mas acho que não durou um mês. Né, tava na igreja, veio a irmã do coque e falou, olha, eu não te dei esse dom pra isso. Falei, opa, então não posso mesmo não. Então ali foi pra mim o basta e por isso que eu não acredito nessa narrativa que tem como você se dividir. Eu acho que a música ela transcende profissão, ela transcende tudo. É alma, é essência. O que acontece? Eu não me arrependo de ter abandonado a carreira daquela forma, né? De estar tocando em banda, porque eu particularmente eu acho incompatível, né? Como também vão ampliar um pouco isso daqui a pouco. Mas eu acho que é uma coisa que não combina, né? Porque é o que você promove, né? Eu acho que é o que você promove. Mas eu lamento muito que no seio da igreja também tem música errada. Porque o que eu entendo é o seguinte, o que faz com que a música seja boa, seja certa no que ela oferece, não está relacionado com quem a fez, mas com o que ela diz, né? Então a música não é correta porque foi o irmão fulano que fez, né? Você vai encontrar músicas que não foram feitas por cristãos, que tudo que ela oferece é cristão. O conteúdo dela é bom, né? Então, são coisas que eu acho que precisa ter um amadurecimento muito grande na igreja, porque aceita muito qualquer coisa, porque o ritmo é legal, porque o ritmo é alegre, né? Mas não há uma preocupação com o que está sendo ensinado, com o que está sendo promovido. Então, se por um lado não é legal você tocar músicas em ambientes onde você está incentivando o que é destrutivo, por outro lado também não é bacana você estar na igreja ensinando o que é destrutivo em relação à fé, à crença, né? Então, eu acho que é uma coisa que precisa ter um amadurecimento. Acho que falta responsabilidade mesmo, né? Compromisso com a palavra de Deus, né? Na verdade, o senhor levantou um paradoxo bem complexo aqui, né? Sobre isso. Legal. Mas é o fato. Sim. É o fato. Sim. Inclusive, com relação ao trabalho, eu também acho que, da mesma forma que não é coerente uma pessoa cristã trabalhar num ambiente como o que eu trabalhava, é que você acaba
sendo um agente promotor de algo que não edifica, que não glorifica a Deus. Eu acho que a palavra é essa. O que glorifica a Deus, né? Também existem muitas pessoas que estão no ramo do negócio, que estão em sala de aula, que estão em igrejas, que são pastores, né? E que também não trabalham para a glória de Deus. Meu Deus. Né? Então, e tudo a gente volta para o tema conversão, né? Então, se há uma conversão, precisa ter um redirecionamento de vida, e onde esse redirecionamento de vida, ele aponta para a glorificação de Deus. Porque ou assumimos que nossa vida é para a glória de Deus, ou assumimos que a nossa vida é pela nossa vida, é por nós mesmos, né? Então, eu jamais negarei a mim mesmo. Eu sempre vou negar o Senhor. Apesar de chamá-lo de Senhor, eu vou negá-lo sempre, desde que naquele ato de negá-lo eu tenha algum benefício. Algo que vá trazer um benefício para mim é o suficiente para que eu negue a Deus, né? Então, eu acho que a questão gira muito em torno disso. A quem você adora? Sem palavras. É porque eu penso muito acerca dessa questão musical, né? Conheço alguns músicos, caminharam comigo, amigos, né? Que trabalhavam profissionalmente, né? Com isso lá fora. E abandonaram tudo, né? Em prol de Cristo, em prol da obra do Senhor, em prol da igreja. Houve uma contrapartida que eu vi também, uma realidade difícil, é que às vezes essas pessoas encontravam dificuldade de recomeçar numa outra área, ter recalculado a sua rota na questão profissional, né? E elas viviam daquilo lá fora, ganhavam bem, e às vezes a gente não via essa contrapartida da igreja abraçar, redirecionar, ou até mesmo assalariar a pessoa por ela estar ali, né, servindo ao Senhor ali como um obreiro, né, na música. Muito importante isso que você falou, porque realmente isso não existe. Pelo menos no meu tempo não existiu. Imagino que hoje não seja muito diferente. É difícil. Né? Mas quando você... Porque assim, o policial se converte, ele precisa ser um policial que teme ao Senhor agora. Né? A professora se converteu, o que ela precisa ser? Uma professora que teme ao Senhor. Agora, e o músico? Ele vai fazer o quê? Vários amigos, né? Eu vi situações de largarem tudo. Eu mesmo passei por essa situação de conflito, né? Não tive uma... Tipo assim, não, a gente vai te ajudar. Falei, cara, não tem o que eu fazer no momento. Né? As portas estavam fechadas, né? Acabei entrando por essa aparente porta, né? Mas, de tudo, foi uma grande experiência, porque eu endosso muito o que o senhor falou sobre a questão de promover coisas em determinados ambientes. Quando eu me vi na situação, né, não estava ali caída, nem nada, estava realmente profissionalmente fazendo algo, né? E eu vi pessoas me pedirem, toca essa música, toca essa, toca outra, e eu vi, a gente executava a canção e eu vi a pessoa com um copo de bebida e se afogando em amargura. Eu falei, cara, domingo na igreja estou acostumada a fazer outra coisa, que é ministrar a vida, que eu estou ministrando miséria, morte, seja lá o que for. E isso me tocou profundamente, que eu vi que realmente não é uma questão só de profissão. Transcende isso, mas que em contrapartida falta o abraço da igreja para essas pessoas que abandonam tudo para estar lá. E um detalhe interessante, Larissa, é que eu tive a oportunidade de encontrar muitos desviados. Na noite? Na noite. E aí? Né? E aí, o que acontece? Eu fazia questão de testemunhar. Nos bailes, nos shows. Eu literalmente parava e dizia assim, tô aqui, mas tá encerrando meu tempo de... esqueci a palavra que eu falava. Meu aviso, né? Algo do tipo, meu aviso prévio, né? Mas eu agora pertenço ao Senhor, vou seguir a Cristo, etc. Então fazia isso. Então aconteceu algumas vezes de pessoas virem me procurar, dizer assim, olha, eu sou desviado. E aí eu deixava minha Bíblia assim na plataforma da bateria, né? Sempre. E já descia, sentava com a pessoa, conversava, incentivava, volta para a igreja e busca o Senhor, etc. e tal. Então tive muitas oportunidades, porque muita gente vai se desiludindo com a igreja, às vezes por uma coisa ou outra, né? Às vezes por causa de coisas ruins que as igrejas permitem que aconteça, né? Ou às vezes porque a pessoa foi para lá com uma expectativa errada e chegou lá, viu que não era aquilo que ela pensava,
ou seja, não tinha nenhum problema na igreja, ela que tinha uma expectativa equivocada a respeito do reino de Deus e saiu. Mas você encontra essas pessoas assim, né? E eu tive essa oportunidade algumas vezes, foi bem interessante. Na verdade, você não estava no ofício profissional, você estava cumprindo um ID ali sem saber, né? Naquele momento ali era. Interessante. E me conta como é que foi em relação ao contato, né, na igreja, como você foi se linkando dentro da igreja, como que Deus veio revelar o seu chamado, como você se sentiu atraído, como que você foi, Deus recalculou sua rota a ponto de hoje ser um pastor. Como é que foi essa trajetória? Então, quando eu dei meu testemunho na igreja, que eu me converti, né, uma pessoa disse para missionária, era uma missão, eu me converti numa missão batista. E uma pessoa disse para a missionária, você tem aqui um evangelista. Ela disse, olha, fulano de tal disse para mim que você é um evangelista. Eu perguntei para ela, o que é isso? Né? E dali para frente eu comecei a ter a oportunidade de falar na igreja, de dar uma palavra aqui, etc. e tal, a coisa foi caminhando, né? Então uma coisa que aconteceu, foi passo a passo, foi se encaixando, né? Irmãos percebendo, né? E confirmando, mas algo muito forte que era a fome da palavra de Deus, né? O prazer de falar da palavra de Deus que eu sempre senti, né? Até hoje, para mim, o momento mais precioso da minha vida é quando eu estou pregando. Para mim não tem nada melhor, mais agradável, nada que me alegre mais do que isso, né? Que é pregar a palavra de Deus. Já havia demonstração de um talento nato também de atrair as almas de volta. No caso, através dessas experiências que teve na noite. Apesar de que eu não tinha nenhuma percepção disso, né? Mas é isso. Você galgou primeiro, então, o ofício de evangelista? Não. Essa foi a interpretação que alguém teve a meu respeito. Sim. Naquele primeiro momento da minha caminhada, né? Mas primeiro servi, participei do grupo de jovens, depois fui líder de jovens, né? E passo a passo ocupando cargos na igreja, né? E aí a coisa foi acontecendo devagarzinho. Quantos anos até vir a unção de pastor sobre sua vida? Desde a conversão até... Olha, agora você me apertou, porque eu... É ruim de dar. Eu sou péssimo, né? Mas eu acho que a minha... Não vou arriscar a data, não. Não vou arriscar a data. Deixa passar. Esquece essa o assunto. Que é melhor. Agora, como homem multifacetário, pastor, como que foi essa questão né, foi inserido no seio da igreja, começou ali a desenvolver ministerialmente, mas essa veia de escritor veio da onde? Já escrevia coisas? Já... Então, o que acontece? Devido a essa situação, né, que é um contexto importante, que é da profissão, o que acontece? Você faz uma conta que é muito simples. Se eu sair de casa lá aos 15 anos de idade, o que aconteceu com meus estudos? Eu parei. Eu parei de estudar. Uhum. Né? Eu fui terminar meu ensino médio já depois dos 30. Caramba. Nesse meio tempo, trabalhei com vendas, a gente fazia o que dava, né? Sim. Em loja de instrumentos musicais, né? Vendendo, fazendo demonstração, projetando equipamento de som para a igreja, o que faz, né? Então, fiquei trabalhando no comércio. Aí, até que um dia me deu um baixo, rapaz, minha esposa é professora, então ela sempre me incentivou demais, estuda. E um dia eu falei assim, olha, tá aí. Então, que o caminho é esse, é estudar, né? Então, ela me incentivou bastante, foi minha professora. Me preparou para as provas, né? E graças a Deus, eu tirei meu ensino médio, aí fiz teologia, aí tive a oportunidade de fazer a convalidação. Aí, nesse meio tempo, eu sempre tive muita vontade, até por causa da busca por mim mesmo, né? Muita curiosidade sobre as questões internas, né? Existenciais, né? Então, eu conheci a psicanálise, fui estudar psicanálise, depois tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação
em psicanálise clínica, né? E com isso eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa. Eu fui convidado, né, por um empresário para trabalhar como psicanalista numa empresa. Pô, que legal. É daí que vem esse livro. E esse livro... Aqui, cadê E esse livro, ele é um livro que é o meu ex-patrão que me incentivou muito a escrevê-lo. Tem até o relato dele aí. Porque na medida que a gente ia trabalhando com os funcionários, ia tendo certas experiências, né? E por que não registrar isso? Então ele pensou em fazer um estudo de caso, né? Aí passou o tempo, a gente acabou não fazendo esse estudo de caso. Aí o apoio da minha esposa, dos meus filhos, né? Por que não, então, fazer o livro? Então, começamos a fazer uma pesquisa a partir de casos reais, né? Esse livro, por exemplo, tem um caso, uma história real, contada com nome, que eu tive autorização de fazer, né? E várias outras situações que já não tem nenhuma exposição, mantém-se aí resguardado aí a identidade das pessoas. Certo. Então, esse livro é fruto disso, é de uma experiência real, de um trabalho psicanalítico no seio de uma grande empresa. Então, foi daí que surgiu esse livro. E, dando sequência, eu estou escrevendo um outro agora. Esse outro, ele não vai ter esse entendimento quem lê esse livro lê o outro, né? Mas eu vou dizer que ele é uma continuação por causa do que eu estava fazendo. Deixa eu explicar melhor. Ia fazer parte desse livro, acho que ele tem 198 páginas, né? Mas ele ia ter quase 300 páginas. Caramba. Eu tirei algumas coisas dele porque eu vi que não ia fazer sentido, né? Estar aí. Dentre essas coisas, tem um poema. Escrito por você. Esse poema ele é intitulado A História do Desejo no Conceito Judaico-Cristão. Não vai ser o nome do livro, mas é baseado nisso. Por quê? Quando eu estava estudando para estruturar esse livro, eu percebi, eu tive conhecimento de um diálogo de um médico com Freud. Antes de Freud adotar o termo id na teoria dele, não me falha a memória, aí tem até essa informação. Eu acho que alguns anos antes, esse médico tinha dito para o Freud, o problema é o isso, o problema é o eu. O problema é o que está dentro do homem. Porque a busca de Freud era o seguinte, não era por solução para a cura da doença, digamos assim. Ele queria entender o porquê que o homem fica doente. Por que as pessoas adoecem? Por que a gente procura no corpo, faz exame, e a gente não encontra nada? Então, eles param eles param aí. Existe alguma coisa no ser humano que é o que torna o ser humano um ser que adoece. Então, a partir desse ponto, eu olhei para o Éden, para a queda do homem. Então, esse outro livro, ele é um livro que ele trabalha sobre o desejo humano. O que é que, de fato, move as pessoas? O que é essa força lá de dentro que move as pessoas? Para isso, eu cheguei a fazer, não me lembro bem quanto tempo tem, eu fiz uma pós-graduação em psicologia corporal, para poder aprofundar um pouco mais e entender o que os teóricos falavam sobre isso e tal, para dar um embasamento melhor, né, para o que eu quero defender nesse livro, né? Certo. Quando você fala de desejo, fala sobre hedonismo, essas coisas, a busca pelo prazer, essas coisas? É sobre
aquilo que está no mais profundo do ser humano. O que é que move? E a gente não conhece, né? É algo básico do ser humano. É quando Deus sopra e você se torna alma vivente. O que está acontecendo ali, naquele momento? Né? Então, é uma pesquisa, né? Mas tem o objetivo de ser muito prático. E o objetivo é que a gente perceba que a gente precisa de Deus. A gente procura muita coisa, a gente busca muita coisa, a gente elege muitos amores na vida, mas o que falta para o homem é, de fato, amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem nada que preenche o ser humano a não ser isso. Engraçado que essa semana você falou de amores, me startou algo aqui. Eu tava assistindo um podcast, eu não me recordo bem o nome, que é um nome em inglês, era tipo Mesa de Cura, alguma coisa assim, com alguns ministros, né, brasileiros que estão na cidade de Kansas, onde tem alguns anos que em Kansas está acontecendo um grande movimento lá, onde tem uma igreja funcionando 24 horas por dia, 7 dias da semana, que é a casa de oração de Kansas, né, e alguns ministros daqui estão lá servindo nesse local onde está acontecendo esse movimento. E aí era um ministro de louvor, tinha um pastor, se eu não me engano, e duas ministras, né? Uma era Laura Sogueles e outra era Tamires Garcia. Falando sobre o amor de Deus para conosco, né? E em contrapartida, como que a gente sempre está tentando eleger outros amores a não ser do Senhor na nossa vida. E aí a Tamires, uma menina muito, muito inteligente, ela é teóloga, é uma jovem, acho que não tem nem 30 anos, uma jovem, mas assim, de um conhecimento profundo da palavra. E ela fez uma analogia com... Está em Números, né? Que ela citou lá de um rito da época, né? Ali eleito até por Moisés. Onde se o marido ele tivesse ciúme da mulher e ele estivesse com a pulga atrás da orelha que ela estivesse tendo, né, algum tipo de caso extraconjugal, ele chamava essa mulher ali à frente de todas as autoridades eclesiásticas ali. E essa mulher, ela tomava um copo de água misturado com barro. Algo assim. Eu tô falando assim, né? Fazendo um mexidão do que ela falou, né? Não lembro dos detalhes, dos pormenores, né? E essa mulher tomava essa água. E ali, essa água era como se ela tivesse um tipo de maldição, né? Caso essa mulher estivesse realmente tendo algum tipo de caso extraconjugal, ela teria uma decorrência após tomar essa água. Onde ali ela iria ficar com uma barriga grande, como se fosse de grávida, mas no caso ela não iria gerar. Ela estaria fadada a não gerar mais. Todavia, caso, né, fosse levianamente apontado ali que ela estivesse com algum tipo de caso, mas ela não estivesse tendo, ela, no caso, iria gerar filhos, né? E aí ela fez um paralelo sobre essa questão dos amores, né? Falou assim, às vezes o Senhor vai nos permitir águas amargas, né? Para que prove o amor da igreja. Porque dentro da igreja existe o paralelo dessas duas figuras, dessas duas mulheres. A fiel e a infiel, né? Ambas estarão ali prestes, entre aspas, a dar à luz, mas uma vai gerar filhos e a outra não, né? E ele ia lá falando que às vezes essas águas amargas que a gente pensa que são provas, que são desertos, são situações difíceis, nada mais são do que a forma de Deus de apurar o nosso amor para com ele, tirando os outros amores, porque ele tem ciúme de nós, né, para nos colocar no centro da vontade dele e o amando à mesma medida que nós deveríamos amá-lo. Olha só, Jesus ensina que a gente deve negar a nós mesmos. Então tem uma coisa interessante para observar aí. É porque quando a gente fala, como eu usei a expressão aqui, a gente busca muitos amores, né? Qual que é o objetivo final? Não é o bem daquele amor que se tornou objeto de desejo para nós. O objetivo final é a satisfação nossa mesmo. Então, a gente repete o que nossos primeiros pais fizeram. A gente quer uma satisfação para nós, negando com isso a vontade do Criador
negando com isso, como aconteceu no caso ali de Adão e Eva, né? O interesse, inclusive, do outro. Então, da mesma forma que no início se rejeitava a Deus e se rejeitava também o bem do outro e o bem de tudo que estava ali criado, assim hoje, movido por essa força, por essa pulsão, tudo que nós fazemos é por fim para a nossa própria satisfação. Então, tudo que nós queremos é o bem somente para nós, né? Claro que na dinâmica da vida você consegue administrar, tem gente que está melhor nisso, tem gente que está pior, né? Você consegue ver o outro e tal. Aqueles que se convertem ao Senhor vão sendo transformados e isso vai sendo moldado, né? Mas uma coisa que temos que fazer o tempo todo é negar nós mesmos. Porque se a gente não faz isso, né? É como Paulo disse, né? Quem me livrará? Quem me livrará de mim mesmo? Porque nem sempre a gente se dá conta de que o nosso maior problema somos nós mesmos. Quando você analisa o comportamento humano, é sempre alguém fazendo mal para alguém ou alguém fazendo bem para alguém. E de forma que isso tem uma abrangência, porque quando eu vejo você fazer mal para alguém, eu me sinto mal porque eu vi aquele mal. E se eu vejo você fazer um bem, aquilo me contagia também, porque eu me sinto bem, porque eu vi você fazer um bem, né? Mas é sempre entre nós. Sempre entre nós que tudo está acontecendo, né? Isso me lembra uma frase de Jung, que eu acho espetacular. Numa entrevista que ele deu, não me lembro o ano, acho que foi para a BBC. Ele disse assim, olha, o homem precisa de mais psicologia. O homem precisa ser estudado. O homem disse o seguinte, olha, ele disse o seguinte, nós somos a origem de todo mal que está por vir. Isso é espetacular, essa definição esse entendimento que ele teve depois de analisar o comportamento humano. Olha, o homem, ele é, digamos assim, potencialmente capaz de construir, mas também de destruir. Então ele faz esse apelo, o homem precisa ser estudado. Porque a origem do mal está no homem, né? Então, o comportamento humano é isso. Eu vejo que, né, hoje o senhor gabaritado em algumas áreas, né? Como aplicar isso dentro da igreja? Eu tenho certeza que isso abriu muitas perspectivas para o senhor conseguir cuidar de pessoas, que hoje o senhor é pastor de uma congregação local, né? Uhum. Como que é ser pastor, mas ao mesmo tempo ter essa formação que te permite enxergar não só com um olhar espiritual, mas um olhar científico as situações. Então, mas aí que está a beleza da coisa. É exatamente o que mais surpreende é quando você vê que depois de toda a complexidade dos estudos, das pesquisas, dos avanços, né, no campo médico, enfim, você chega em algo muito simples, que é o próprio Evangelho. O Evangelho é que traz a resposta para tudo isso. Porque é o Evangelho que vai dizer, é o Evangelho que vai trazer cada um de nós para um corpo. É o Evangelho que vai dizer para cada um desse corpo que todos estão perdoados. É o Evangelho que vai, né, além de regenerar, que vai... ele que narra, que diz isso, né, que o Senhor Jesus, ele regenera, ele santifica, né, ele transforma,
para que a igreja seja esse corpo que exala o perfume de Cristo. E o que a igreja precisa fazer? Amar a Deus e amar o próximo. Então, quando nós vivemos o evangelho simples, mesmo sem ter conhecimento, não seria necessário nenhum conhecimento desses. Esses conhecimentos, eles apenas servem, penso eu, para comprovar a depravação do homem. E qual é a solução? A solução é Cristo. E na medida que nós nos voltamos para isso, né, para uma vida em Cristo, essa transformação, ela mostra o seu bem. Né? Ela mostra o seu bem. Porque você começa a viver aquele amor que Cristo ordenou para a igreja. Não somente ordenou, mas o amor que ele derramou pelo Espírito dele na igreja, para que a igreja viva esse amor. Agora, isso não significa que a igreja esteja isenta das consequências de todo esse mal. Porque nós temos muita gente doente na igreja. Muita gente doente. Sim. E aí eu vou entrar em outro ponto, que é o problema de você tocar no sagrado. Porque como que você diz que um pastor é megalomaníaco? Você não pode falar isso. Né? Ninguém vai aceitar. Nem a igreja, nem ele. Mas, na verdade, há muitos. Há muitos. E precisam de perceber isso. Então, tem muita gente doente na igreja. Né? Mas tudo na igreja é tratado como bênção. Né? Vou dar um exemplo simples. Certo. Tá? Simples. Você tem aquele irmão que ele é o bombril da igreja. Né? Ele faz tudo da igreja, ele está 6 horas da manhã na igreja, dá 22 horas, 22h30 ele está na igreja, no dia seguinte ele está lá também, etc e tal. E abrindo parênteses, né? Eu não gosto de falar de coisa complexa em poucas palavras para não dar má interpretação para alguém, né? Certo. Mas é só um exemplo, só uma ressalva que eu estou fazendo. Porque você vai ter gente que é assim, mas não é por causa do problema que eu vou dizer. Então você tem aquela pessoa que ela está em, sabe, igreja dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, mas ela não está ali por amor a Cristo. Ela só está fugindo de casa, ela não suporta a casa dela. Entende? Ou ela está ali porque fazer aquilo ali significa para ela um sacrifício para que ela se sinta aceita por Deus, que também não é certo. Deus não precisa daquele sacrifício para aceitá-la. O sacrifício de Cristo na cruz, né, já foi feito. Então, é um exemplo simples, mas poderiam existir aí muitos outros, mas só para apontar isso, que na igreja, que a gente está falando o seguinte, onde está a solução? A solução está em Cristo, né? Mas isso não significa que não hajam pessoas doentes na igreja, que precisam de um tratamento especial. Né? Pessoas que já adoeceram de uma forma que vão precisar de uma ajuda especializada para que consigam enxergar aquilo ali e tenham recebam um cuidado, né? Para que possam ressignificar algumas coisas, para que possam elaborar algumas coisas, né? E entrar para o centro, né? E chegar naquela normalidade, né? Onde todo mundo pode ter seus momentos difíceis, né? Pode estar aí alternando, né? Nas emoções boas e ruins, porque a vida é assim, Sim. Nem sempre é fácil, né? Então existe uma condição que é mais natural, né? Mas é importante que se perceba isso, que existem pessoas na igreja que estão realmente muito doentes. O senhor pontuou para mim nesse exemplo o exemplo clássico de ativismo, né? Onde eu conheço algumas pessoas assim, eu já fui assim. Porque na minha cabeça eu estava fazendo a obra, estava fazendo o certo, né? Naquele momento até foi crucial para que gerasse uma maturidade, né? Que eu chegasse a um ponto de equilíbrio. Mas algumas pessoas, né?
elas chegam realmente a um ponto máximo de exaurimento mental, espiritual, né? De doenças. Eu tenho uma amiga psicanalista também. Ela falou, olha, hoje a gente atende pessoas aqui no consultório, infelizmente, com crise de ansiedade, né? Situações por conta de situações de vida dentro da igreja. É verdade. Feridas causadas pelo lugar que era para curar. E eu não atribuo isso à igreja, né? Eu tô falando aqui, parafraseando, na verdade, uma frase dela. Eu atribuo isso ao sistema humano. Porque a igreja de Cristo, ela não tem esse caráter. Mas o sistema criado pelo homem, né, que tirou o título de organismo vivo para uma organização, ele tem esse poder de fazer isso com a pessoa. É interessante que hoje, pensando assim no mercado de trabalho, né, existe o presenteísmo, né? Porque existe o absenteísmo, que é a pessoa, por causa da condição psicológica dela, ela se ausenta do serviço. Mas existe também o presenteísmo, que por causa da condição ruim da pessoa, psicológica, da questão emocional, etc., né, ela tá ali no trabalho e excede em hora. Mas aí alguém está pensando, nossa, é muita eficiência. Mas não é. A pessoa está doente. A pessoa está doente. E ela está fazendo aquele esforço todo para tentar provar para ela mesma que está tudo bem, que ela... para provar para ela, para dar para ela o sentimento de segurança, de que os outros estão vendo que ela está ali, está se dedicando muito, que não vai ser prejudicada, enfim. Aí... leque de situações. Mas o presenteísmo é alguma coisa que pode acontecer na igreja. Só que a pessoa na igreja está fazendo por uma situação de tentar compensar alguma coisa, né? De prestar realmente um sacrifício, né? Para se sentir perdoada, para se sentir aceita, para se sentir parte. Então ela tem que fazer isso, né? Você é bem doida. Não, e até me lembrei que agora tem uma síndrome também chamada síndrome do impostor. Você vê que é interessante como que algumas coisas na vida comum você consegue ver isso na igreja, né? Por quê? É porque não é o ambiente é diferente, mas gente é gente. Então, em cada lugar, aquilo pode ter um nome diferente, mas são sintomas das pessoas, né? A síndrome do impostor é aquela que a pessoa ela pode ter competência, etc. Tal, mas o sentimento que ela tem é que ela não merece estar ali. É que não faz sentido ela estar ali, porque ela não poderia estar ali, né? Ela não se sente parte. Então, isso causa para ela um sofrimento muito grande, né? É uma coisa... o ser humano é assim, né? Então, a gente precisa muito realmente... interessante o olhar de um pastor perceber sobre o prisma da psicanálise, né? De ver pessoas doentes também dentro da igreja. Nesse momento, eu gostaria de chamar o queridíssimo Oráculo. Eu não te contei, mas tem um quadro aqui onde tem umas perguntinhas pro senhor, fora as minhas. Fala, Oráculo! Fala, galera, tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Muito obrigado por esse convite mais uma vez. Pastor Rogério, tem um negócio pra te falar. Lá vem. Não, é um negócio que eu acho que ele nem lembra. Há alguns anos atrás, ele foi... não lembrar é comigo mesmo, tá? Isso é característica. Mas eu lembro muito bem. O culpado era o senhor. Alguns anos atrás, não vou dizer muito, porque também... Alguns anos atrás, teve uma palestra para casais aqui perto na igreja Batista Monte Sião, a igreja onde eu congrego até hoje. E nessa palestra o senhor perguntou, né? Quantas pessoas estão namorando aqui nesse salão? Eu acho que eu era o único que estava namorando. Ela foi, deu um cutucão e falou, levanta essa mão agora. Como eu tenho amor na minha vida, né? Eu levantei. E vocês vão casar em breve e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Enfim, muito obrigado. Hoje estou casado, tá?
Ah. Graças a uma profecia sua. Glória a Deus. Graças a uma cotovelada. Brincadeiras à parte, o senhor já estava prevendo o futuro. Eu acho que foi a cotovelada. Graças a Deus ela está aqui, mas não está ouvindo. Vamos lá. O senhor viveu no meio secular, né? Como já foi dito aqui. E também já produziu música, né? Pro meio cristão. Quais as principais diferenças entre louvor e música secular? Os dois têm algumas semelhanças, né? Geralmente falam sobre amor. Um sobre amor de Deus e outros, né? Sobre amor ao dinheiro, a homem, mulher, carro e tal. Você consegue ver, assim, algumas diferenças, principais diferenças entre música secular e louvor? Bom, eu acho que o termo louvor, ele por si só, ele define isso, né? O que é louvor? Louvor é elogio, não é? Então, quando você faz uma música para louvar a Deus, ela deve conter expressões de elogio a Deus, como os salmistas fizeram, né? Como tem o Cântico de Maria, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, né? Enfim, o louvor é isso, né? Por que as pessoas se referem à música secular? Por que o termo secular? É porque é uma distinção entre música que é da igreja e música que não é da igreja, né? Mas aí a gente precisa pensar, não existe música que a gente poderia classificar como secular na igreja? Do meu ponto de vista, existe. Porque quando a música ela é feita meramente pelo comércio, ela também está atendendo a anseios seculares, digamos assim. É um produto. É um produto que está sendo vendido. Então, o camarada já faz a música dizendo assim, essa música vai vender, vou ganhar dinheiro com ela. Meu Deus. Né? Eu vou na igreja e o pastor X vai me pagar para eu cantar essa música lá. Né? E tem outra, né? Como hoje festa de virada de ano de igreja muito se assemelha a baile de Réveillon. São grandes eventos, grandes contratações, grandes shows, né? E rola muito dinheiro nisso tudo. Então, o louvor, ele especificamente para elogiar a Deus. Então, o momento de louvor na igreja, no meu ponto de vista, ele tem que ser um momento onde os cânticos, eles exaltam e engrandecem o nome do Senhor. Para mim, essa é a diferença, né? Sei que o assunto poderia ter outros desdobramentos, mas basicamente é isso. Louvor é elogio a Deus. Fora a própria questão temática também, né? Entendo que algumas músicas cristãs podem ser classificadas como seculares pela temática. Eu já ouvi músicas cristãs que falam de vingança. Você vai ver quando eu crescer, quando a roda girar, essas coisas assim, né? Então, assim, que louvor é nisso, né? Eu não compreendo. Inclusive, há um tempo atrás, teve Uma polêmica. Uma polêmica. E ele simplesmente falou bem assim, pegou uma música, né, um louvor, cheio de vingança, né, cheio de ódio nos dentes, e ele comparou com aquela música, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uma música que não tem nada a ver com a igreja, só que prega o amor. Né? Então, assim, nos ensinando, né, que a gente ainda tem que aprender a ser cristão. Uma observação só, né? E eu estou por causa do exemplo que você deu, não é preciso amar as pessoas que estivessem amanhã, é porque esse trecho, né? Ele é ótimo, né? Mas é só, que eu não lembro a letra dela. Mas assim, música é igual o ingrediente de um produto que você compra no mercado, né? Quando você vai ler lá o que contém, né? Você tem que ver a lista inteira. Que de repente você tem a música
que ela tem 80% da letra dela é muito boa, mas você tem 20% ali que acaba com o resto, né? Então, é o que a gente alimenta. Então, existe esse cuidado que a gente deve ter. A obra tem que ser observada na sua completude, né? O que essa música diz do início ao fim? A fala do suicídio, né? Até me lembrei aqui agora, e eu vi um vídeo uma vez daquela música, não me lembro o compositor, mas muito conhecida. Foi feita, usou até em propaganda de produto e material escolar, aquela... Aquarela? Isso. Aquarela Toquinho. Toquinho, né? Porque no final daquela música tem descolorirá, né? Então, o que foi dito? Que aquela música foi feita de propósito para mostrar um cenário muito bonito, mas que depois aquilo tudo vai ficar ruim. Então, me lembrei agora que eu falei, você tem que olhar a letra inteira e entender a mensagem toda como se vê o ingrediente de um produto que você vai consumir, né? Mas basicamente o oráculo é isso aí. Louvor é elogiar a Deus. Legal, legal. Depois, né, que o senhor saiu da banda secular lá que o senhor tocava, já aconteceu de te chamarem para voltar a tocar? Aquela proposta, né, que aparece quando as contas estão vencidas e não sabe de onde tirar o dinheiro para pagar. Ah, já sim. Não deu nem uma balançada, não? Com certeza. Porque semelhante ao que ela disse, teve um momento, né, de estar sem condição financeira e com filho, etc e tal, né? Mas numa mesa com a minha esposa, né, nós choramos juntos e oramos dizendo para o Senhor o seguinte, a gente sabe que não é essa a tua vontade, né? E aí rejeitamos, então, aquela possibilidade e aguardamos a providência do Senhor, né? Mas que teve. E não é fácil negar uma oferta numa hora da necessidade. E vem aquela oferta irrecusável, o senhor olha e recusa. Pois é. Basicamente isso. Bom, ainda bem que o senhor escolheu, né, a melhor parte. É isso aí. É Amém. bom que ele foi verdadeiro aqui também, falou que balançou mesmo, né? Que tem gente que ainda quer ter peito de aço, né? Mostrar que não, passei por essa, tranquilo. Mas voltando para o problema de música é isso, é porque a música, ela, digamos assim, a música ela é muito... como mexe muito com as emoções, eu acho que as pessoas têm uma implicância maior com música, né? Mas bom seria se as igrejas começassem a observar as propostas que todo cristão que trabalha recebe, né? E que muitos não têm nem dúvida, vão lá e praticam e continuam vivendo a vida na igreja numa boa, como se tivesse nada acontecido, porque parece que quando o assunto é música, a coisa é pior. É pior, é verdade. Né? É verdade. Mas todo cristão recebe propostas e tem oportunidades que, para a glória de Deus, eles deveriam rejeitar. Né? Cirúrgico. Porque tem coisa que quando você não rejeita, você, em certa forma, está dizendo assim, eu confio mais na minha providência, na minha oportunidade, do que na fidelidade de Deus. Né? É isso aí. É falta de fé, pura e simples, né? Creio sim. Oráculo, qual a outra pergunta? Não, em cima dessa resposta aí, eu tenho uma observação que às vezes a pessoa ainda pensa, poxa, tá aqui, ó, eu pedindo dinheiro, pedindo pra Deus a providência, olha aí, chegou. Mas às vezes não é. Pegadinha do malandro. Enfim, vamos lá. Última pergunta. O senhor já se via como pastor? Ou olharam para o senhor assim e disseram, eis que você tem um chamado para o pastoreio? Eu pergunto porque tem alguns relatos, né, das pessoas que falam, nossa, mas eu nunca imaginei ser pastor e hoje eu estou aqui e me tornei um pastor. Olha, eu diria o seguinte, eu até hoje, eu sei que eu sou, porque eu sou, né? Mas eu
eu confio na igreja, na família, né? Porque eu nunca me senti, digamos assim, pronto, apto, né? Eu acredito que sou, mas o meu sentimento, assim, se dependesse só de mim, da minha autoavaliação, né? Eu teria dificuldade ou seja, eu jamais consagraria a mim mesmo, assim, no sentido de, olha, eu sei que eu sou, eu vou lá e tal, né? Eu sinto que eu sou pastor pela graça e misericórdia de Deus mesmo. Legal. Aqui encerro a minha participação só com uma perguntinha. Worship ou corinho de fogo? Nenhum dos dois. Toma essa. Ainda bem que eu encerrei minha parte. Nenhum dos dois, então qual? Então, Qual estilo? aí que tá, né? Eu acho que é o conjunto, né? Eu gosto muito... Cheio de guitarrinha. Eu gosto muito desses louvores que você tem um conteúdo em que você reflete, né? Em que você pensa realmente em Deus, você pensa na obra dele, onde você o adora por aquilo que ele fez, né? Então, independente de estilo, eu acho que é o conteúdo dele, né? Letras verdadeiramente com conteúdo. É. Tá faltando, tá em escassez. Hoje a gente tem músicas aí de 15 minutos repetindo a mesma frase. Não sai daquilo lá. Pois é. Né, eu fui doutrinado, pelo menos quando eu converti, ainda jovem, né? Com Sérgio Lopes, né? Essas coisas, assim. Letras que era a palavra cantada. Hoje em dia é dificilmente você vê isso aí. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho aí sobre como que a gente faz para poder adquirir esse livro aqui, que eu estou curiosíssimo para ler. Então, ele não está Aqui, ó. em nenhum posto de venda, nada, né? Uhum. A pessoa pode fazer um contato direto comigo, ou por e-mail, ou por telefone, né? Certo. Solicitar que a gente envia. Vamos deixar então o e-mail e o telefone com o DDD para quem quiser fazer aí, ó, sua aquisição. As emoções definem o nosso jeito de trabalhar. Então, Livro escrito aqui pelo pastor Rogério. meu e-mail é rogeriopsicanalista@gmail.com. Repetindo, rogeriopsicanalista@gmail.com. telefone com o DDD. Então, tomara que eu não erre. Que é Pode recorrer. 99278-9938. Repetindo, 99278-9938. está certo disso? Quase. Se não, pode recorrer aos universitários aí, não tem problema não. É pro... Tá aqui no livro? Não tem não. Não tem não? Tem não. Mas Não. eu vou confirmar aqui pra... Pode recorrer aos universitários. Você tem algum tipo de rede, pastor? Instagram? Ou não utiliza muito? Não, eu tenho, mas eu tenho quase nada lá. Contato por lá, então, é nulo. Só pelo Assim, e-mail o que eu gostaria de aproveitar para compartilhar também Certo. é sobre um álbum que eu gravei junto com a Olha minha só. esposa Por favor. acho que há 10 anos atrás, né? Sim. Tô aproveitando pegar seu número aqui pra gente conferir. Pronto. Mais fácil, até ligar aqui. Tá aqui, aqui vai ser mais fácil. Mas conte-me mais sobre o... Então, é um álbum de músicas românticas, né? E tem também 2 louvores Certo. que a gente colocou no Spotify. Quem quiser procurar pelo álbum, o nome do álbum é Sobre Você e Eu, né? Uhum. E nossos nomes, né? Rogério e Cláudia. Distribuído em todas as plataformas digitais. Estão lá à Muito disposição para quem chique. quiser usar aí, para evento de igreja, né? A gente realmente fez para poder compartilhar, né? Amém. E o que, além desse livro aqui, tem algum outro?
esteja disponível, caso a pessoa Não, queira entrar o em outro contato. ainda está... Em fase de... É, Então, se você que nos assiste aí, ó, quiser, está procurando pelo pastor Rogério para adquirir esse lindíssimo livro que eu vou ler essa semana, fique à vontade entrando em contato através do e-mail ou do telefone aqui cedido. Pastor Rogério, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nessa noite. Muito obrigada. A gente cresceu um pouquinho acima da média aqui com o conhecimento do senhor. Uma honra conhecê-lo. Gostaria que você pudesse estar mandando um abraço para sua congregação também. ah, sim, né? Os Bom, amados agradeço irmãos. também pelo convite, né? Pela confiança. Desejo que Deus abençoe e use os irmãos para poder divulgar e propagar os valores do reino de Deus, né? Um abraço aí para toda a Igreja Batista Aliança. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Para minha amada esposa, meus filhos, minha família. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço, pastor. Muito obrigado a você também que nos assistiu até o momento, ficou coladinho aqui conosco. Muito obrigada mesmo. Não esqueça de acessar o nosso @TV_IBMS ou também acessar a nossa plataforma oficial, que é o tvibms.org. Lá você fica por dentro de todas as programações da TV IBMS. Inclusive, quiser ver as outras reprises aí do podcast Zion, você fica muito à vontade para poder assistir novamente através da nossa plataforma oficial. Siga, compartilhe, curta o @TV_IBMS ou também pode saber maiores informações no meu Instagram pessoal, que é o @larissaoliver.ufc. Nos siga também no Instagram oficial do Podcast Zion, que é o @Podcast Zion Oficial. Eu te vejo na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.